Boa noite, Igreja do Senhor Jesus Cristo. Boa noite, meus irmãos, meus amigos. Vamos começar mais uma pregação do Evangelho. Vamos trazer mais hoje à noite a mensagem do nosso Deus até você, o seu lar. Em tempos de quarentena, em tempos de pandemia, nós precisamos pregar o Evangelho. E é sobre essa necessidade urgente que nós iremos falar hoje à noite. Mas quando nós falamos em pregar o Evangelho, nós precisamos, primeiramente, fazer uma pergunta para nós. Onde está o nosso foco? Onde está o seu foco? Onde está o meu foco? Talvez hoje nós não estejamos muito focados na palavra do Senhor. Eu percebo que, por mais que a igreja do Senhor ela esteja dividida, ou melhor, espalhada, é a palavra correta, ela esteja espalhada ao redor do mundo, nem toda ela está em harmonia com o Evangelho do Senhor. E nesta noite, nós queremos entender que o foco sempre deve estar na palavra do nosso Senhor Jesus Cristo. Infelizmente, em nossos dias, hoje, dia 26 de abril de 2020, por mais que a igreja ela esteja inativa, o corpo, geograficamente, espiritualmente, ela precisaria estar mais ativa do que se encontra. E antes de começar toda essa crise, todo esse problema, alguma coisa me incomodava. Já ao longo tempo que eu percebo que a igreja ela está muito, é uma igreja muito ativista. Há muita atividade, há muita coisa acontecendo dentro da igreja do nosso Senhor Jesus Cristo. Mas o Evangelho, as boas novas de Jesus, o Evangelho que deve chegar até os lares, o Evangelho que deve transformar, o Evangelho que deve fazer a diferença na nossa vida, a palavra de Deus, talvez ela tenha ficado, ela tenha sido deixada de lado ao longo dos tempos. E hoje eu quero, com a ajuda de nosso Senhor Jesus Cristo, de nosso Deus, chegar até você, conversar com você, trazer a mensagem até você, para quem sabe, do Espírito Santo, nós possamos ser reavivados no Evangelho e o nosso foco, ele volte para o Evangelho, ele volte para a Palavra de Deus e desta forma nós consigamos atingir mais e mais pessoas para a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, para a glória de nosso Senhor Jesus Cristo. E o texto que nós vamos estar abrindo agora, estaremos lendo, eu convido você, meu irmão, eu convido você, meu ouvinte, a abrir a sua Bíblia, né? Se vamos falar do Evangelho, precisamos estar com o Evangelho. Amém, igreja? Precisamos estar com a Bíblia aqui com a gente. No livro de Romanos, carta do apóstolo Paulo à igreja de Roma, Romanos, capítulo 1. E eu fiz uma pergunta: onde está o seu foco? Onde está o meu foco? Será que o nosso foco está na Bíblia? Será que o nosso foco está na palavra de Deus? Porque se não tiver, irmãos, nós precisamos pedir ao Senhor Jesus Cristo que venha trabalhar em nós. Romanos capítulo 1. Vamos ler 2 versículos que o apóstolo Paulo traz para nós aqui na palavra de Deus. Romanos 1, versículo 16 e 17. Pois não me envergonho do Evangelho,
porque é poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu, também do grego, visto que a justiça de Deus se revela no Evangelho, de fé em fé, como está escrito, o justo viverá pela fé. Vamos orar? Pai de amor, de infinita misericórdia, Tu que és soberano, Senhor, Tu que é Deus, o único Deus verdadeiro, nós queremos, Senhor, antes de pedir alguma coisa a Ti, pedir perdão, porque nós somos falhos, nós precisamos de mais do Senhor, nós precisamos que o Teu Espírito Santo tenha, Senhor, total liberdade para atuar em nossas vidas. E Deus, queremos ter uma intimidade contigo. E nesta noite nós queremos suplicar ao Senhor que a mensagem ela possa, Senhor, ir de encontro às nossas necessidades, para que nós possamos, Senhor, na medida do possível, na proporção que o Senhor tem derramado sobre a Tua igreja, fazer a diferença no nosso mundo caótico. Essa é a nossa oração. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Amém. Então, o foco, ele deve sempre estar no Evangelho. Eu e você, independente da nossa forma de viver, independente dos nossos padrões de vida, independente da classe social a qual pertencemos, nós precisamos entender, se nós queremos servir a Deus, se nós amamos de fato a Deus, nós devemos estar focados no Evangelho. Mas quando eu falo estar focado no Evangelho, eu não estou dizendo que nós devemos ser bitolados na letra, na caduquice da letra, como os fariseus, na época de Cristo, demonstravam estar. Eles estavam tão presos, eles estavam tão na lei, que eles rejeitam Jesus, eles rejeitam os princípios da própria lei. Então a gente precisa contribuir. Eu e você precisamos ser contribuintes do reino de Deus. E essa contribuição, ela precisa ser focada, direcionada. É como se fosse uma meta. Qual é a meta para a minha vida? Estar focado no Evangelho. E isso vai me ajudar a pregar o Evangelho, a anunciar as boas novas. Porque se eu estou desfocado com a vontade de Deus, com o mandamento do Senhor, automaticamente eu vou ter a tendência de fazer aquilo que eu quero e não aquilo que Deus quer. Então nós devemos pregar o Evangelho. E nessa noite eu quero trazer aqui razões incontestáveis, porque devemos pregar o Evangelho. Primeiro, é porque pregar o Evangelho, estar focado no Evangelho, é uma ordem do nosso Senhor Jesus Cristo. Quando a gente abre a nossa Bíblia, lá em Mateus, vamos sair daí de Romanos, depois a gente vai ter um comentário sobre Romanos. Mateus, o primeiro evangelho dos 4, as últimas considerações do nosso Senhor Jesus Cristo, se assim podemos dizer, as palavras que Cristo deixa para a sua igreja são as seguintes. Mateus capítulo 28, versículo 18 ao versículo 20. Jesus, ele deixando aqui a igreja, comissionando a igreja, dando para a igreja a sua responsabilidade, a sua função, e ele diz o seguinte: Jesus, aproximando-se, falou-lhes dizendo: toda autoridade me foi dada nos céus e na terra. E eu costumo fazer uma pergunta para as pessoas quando eu leio esse texto. Jesus Cristo disse que quem é autoridade? A quem foi dada toda autoridade? E ele diz: a mim, Cristo, Jesus, foi dada toda autoridade, tanto no céu quanto na terra. E ele diz: como eu sou autoridade? Ide, vossa igreja, discípulos,
Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. E eis que estou convosco todos os dias, até a consumação do século. Então, irmãos, por que devemos pregar o Evangelho? Por que devemos estar focados no Evangelho? Porque uma ordem, recebemos uma ordem do nosso Senhor Jesus Cristo. Ele próprio está defendendo a sua autoridade máxima, autoridade dada pelo Pai, de ele ser o Senhor. E ele, como Senhor, ele está aqui, a grande comissão é que a igreja vá e ela faça discípulos não limitados a um lugar ou outro, mas discípulos de todas as nações. Mas como nós vamos fazer discípulos de todas as nações se nós não estamos focados no Evangelho? Como nós vamos fazer discípulos de Cristo, à semelhança de nosso Senhor Jesus Cristo, se nós estamos focados em tudo quanto há, menos no Evangelho da Graça? E eu acho fantástico, bonito, expressivo a forma do apóstolo Paulo. Ali, ele está querendo ir ver os romanos, ele inicia sua carta saudando os romanos, a gente lê o texto e, de repente, ele começa a dizer que, olha, eu não tenho vergonha do Evangelho, eu não posso me envergonhar do Evangelho, eu estou escrevendo para vocês. A minha vontade é que o Evangelho chegue até vocês, é que as boas novas, ela penetre no meio onde vocês estão inseridos. E às vezes, irmãos, o que eu percebo é que nós não só nos envergonhamos do Evangelho, como nós envergonhamos o Evangelho. Porque há muito crente, há muita gente de igreja, há muito evangélico, há muitas pessoas que deveriam ser discípulos de nosso Senhor Jesus Cristo, mas de fato não são. Não são discípulos de Jesus Cristo. São discípulos de tudo enquanto há, menos discípulos de Cristo. São seguidores de youtuber, são seguidores de times de futebol, são seguidores de outros deuses, são seguidores de outras personalidades da mídia. Mas quando nós falamos, e Jesus Cristo, você está seguindo, você cristão, está seguindo Jesus Cristo? Você está seguindo Jesus Cristo igual a multidão. Nós seguimos Jesus Cristo somente de longe. Nós não queremos nos associar com Jesus Cristo. Nós não queremos nos parecer com Jesus Cristo. E discípulo de Cristo, irmãos, quando Jesus está falando, faça discípulo. Esse discipulado, me lembro conversando um dia até com o pastor Kennedy, ele falando comigo, que eu falava sobre o processo do discipulado, que eu estava querendo começar o discipulado esse ano aqui na igreja, estudar o discipulado, e ele abordou uma questão que talvez a gente não pensa muito, que o discipulado, ele vai durar a vida inteira, o tempo inteiro, a jornada inteira. Enquanto nós estivermos aqui, irmãos, servindo a Cristo, nós vamos aprender a ser discípulos de Cristo, de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, há discípulos de tudo enquanto é coisa, mas às vezes, dentro da igreja você não encontra discípulos de Cristo. Mas lembre-se de uma coisa, discípulos de Cristo nascem do Evangelho. Discípulos de Cristo vivem no Evangelho. E discípulos de Cristo praticam o Evangelho. Então não tem como nós sermos discípulos, não tem como nós sermos de Deus, se nós não entendermos a ordem de Jesus Cristo. A ordem foi dada há mais de 2000 anos, mas a ordem, ainda que o incrédulo, ainda que o ateu, não importa, ele não queira se submeter a Cristo, mas o cristão, ele precisa entender que Jesus é o Curios, ele é o Senhor, ele é o Rei,
E o rei jamais deve ser contrariado. O rei jamais deve ser contestado. Se o rei falou, está falado. Se o mestre mandou, nós vamos obedecer. Então a primeira razão incontestável para pregarmos o evangelho, estarmos focados no evangelho, é porque nós, igreja, recebemos uma ordem. Recebemos uma ordem de ir levar o evangelho. Então, eu e você precisamos de ordem. Ah, pastor, mas eu não consigo, eu não tenho. Irmão, a questão, você não precisa de um mestrado, você não precisa de um bacharelado. Você só precisa entender quem deu a ordem. Diz um ditado simples, que a gente ouviu desde pequenininho, né? Pequenininho eu ainda sou, mas desde que eu era criança. Manda quem pode, obedece quem tem juízo. Então Jesus Cristo mandou irmos pregar o evangelho, levar as boas novas, fazer discípulos, ensinar todas as coisas. Guarda que Jesus Cristo disse, ensinar ao discípulo que está no discipulado, ensinar ele a fazer todas as coisas que vos tenho ordenado. Mas se o nosso foco não é o evangelho hoje, a gente vai simplesmente se perder. Irmãos, hoje eu estava ouvindo uma enquete ali, uma reportagem, e o nosso país está num momento muito delicado. Ou o mundo está num momento muito delicado. O mundo está passando por um problema, talvez na nossa geração nunca visto, né? Essa pandemia. E percebe-se que o foco, talvez, do brasileiro hoje, ou até do governo brasileiro, é áreas secundárias, áreas desnecessárias de estar mexendo, de estar resolvendo. Em vez de estarmos governo focado na saúde, em dar assistência ao seu povo, o governo está desfocado. Aí você diz, mas tudo é necessário. Não estou dizendo, irmãos, que nós não necessitamos de comer, não necessitamos de trabalhar, não necessitamos de nos relacionar, não necessitamos de diversão, entretenimento. A questão é, nós precisamos do evangelho. O mundo precisa do evangelho. E esse é um momento que o mundo precisa do evangelho. E às vezes eu percebo que a igreja está apática. A igreja parece que perdeu a noção de ser discípulos de Cristo num momento igual a esse. Então que nós possamos entender a ordem de Cristo. Em segundo lugar, nós precisamos também entender, irmãos, que somos as testemunhas do nosso Senhor Jesus Cristo. Eu e você que nascemos de novo, eu e você que fomos regenerados por Cristo, eu e você que conhecemos o Evangelho, nossa vida ela começou a se transformar, nós nascemos ou renascemos quando o Evangelho foi trazido até nós. Então nós não podemos ser egoístas. Nós precisamos, da mesma forma, com a mesma medida que nós fomos abençoados, agraciados por Deus, nós agora precisamos levar o Evangelho. Nós precisamos ser agraciadores, beneficiadores, e não só ser beneficiado e agraciado pelo Evangelho. Mas isso, irmãos, entenda isso aqui. Eu e você precisamos entender o papel da testemunha, o papel do testemunha. E não simplesmente, irmãos, causarmos uma discórdia no reino de Deus. Porque ir pregar o evangelho não é simplesmente falar alguma coisa. Nós precisamos compreender que a nossa vida prega muito.
As nossas ações falam muito mais às vezes do que as nossas palavras. Mas lá em Atos capítulo 1, Atos capítulo 1, diz assim a palavra do Senhor: mas, versículo 8, mas recebereis poder, ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, até os confins da terra. Então, primeiro Cristo dá uma ordem, presta atenção, Cristo dá uma ordem, dizendo, vão, façam discípulos em todos os lugares. Mas aqui, ele está respaldando, ele está trazendo um conforto para os discípulos, dizendo, olha, vocês vão receber o Espírito Santo da promessa. E esse Espírito Santo vai estar concedendo, dando a vocês uma condição de vocês testemunharem do Evangelho. Afinal de contas, vocês serão perseguidos, afinal de contas, vocês terão a necessidade de ter o Espírito Santo sobre vocês para direcionar, conduzir, para capacitar. Então vocês não precisam ir pregar o Evangelho com seus argumentos ou na persuasão pessoal. Vocês não precisam convencer, porque João capítulo 16, quando Jesus Cristo está falando da vida do Espírito, ele disse que quando o Espírito vier, ele vai convencer as pessoas de toda a verdade. Ele vai guiar as pessoas à verdade. Então, irmãos, eu fico percebendo que nós criamos muita desculpa. E às vezes desculpas esfarrapadas para não testemunharmos do Evangelho. E às vezes as pessoas falam assim, mas eu não sei falar. Sabe falar sim. Você é vendedor de quitanda, e você fala, você gesticula, você conversa com todo mundo, você trabalha no comércio, você tem uma lábia que você vende aquilo que você quer para todo mundo. Mas quando falamos do Evangelho da Graça, irmãos, a gente começa a dar uma de coitadinho. Nós somos os coitados, tadinho da igreja atual. Irmãos, a igreja atual dá pena dela. Porque um monte de crente que não sabe nada da Bíblia, não sabe nada da palavra. Mas por quê? Porque não está focado na palavra. Às vezes a gente vai na igreja, a gente ouve e nunca pratica. Porque o nosso foco não está ali. O nosso foco não está no Evangelho. Nós não somos testemunhas do Evangelho, irmãos. Eu vejo que tem mais religioso hoje dentro da igreja do que em qualquer outro tempo. Às vezes eu conversando dentro da minha casa com a minha esposa, a gente fala sobre isso. Quando a gente retorna 10, 15, 20 anos atrás, a gente pode ver que a gente se lembra que era diferente ser testemunha de Cristo. Né? Se a gente quisesse fazer alguma coisa errada, a gente fazia escondido, para ninguém ficar sabendo. Hoje não é assim, irmãos. Hoje a gente faz as coisas erradas, descancaradas. Hoje a gente comete atrocidades aí e ainda posta no Facebook, ainda coloca no Instagram. O crente, irmãos, em vez de testemunhar o Evangelho, em vez de ele ter recebido o poder para testemunhar, parece que ele recebeu o poder para pecar, o poder para fazer aquilo que é errado. E aí a gente esquece, irmãos, que Jesus Cristo ele deixou uma mensagem muito profunda para nós nos seus evangelhos. Lá em Mateus capítulo 5, do versículo 13 ao 16, a respeito de nós sendo testemunhas dele. Nós estamos aqui para fazer a diferença. Nós não estamos aqui para compactuar com a obra do mal. Nós não estamos aqui para fazer politicagem. Nós não estamos aqui para ser aplaudido. A igreja do Senhor Jesus Cristo, ela está aqui para ela estabelecer o reino de Deus, para ela contribuir com o reino de Deus. E como que nós contribuímos com o reino de Deus?
pregando o evangelho, entendendo que recebemos uma ordem, entendendo que nós somos testemunhas de Cristo. O mundo está mal, irmãos, está mal desde que o mundo é mundo. Desde que o pecado entrou no mundo, o mundo está ruim. O mundo está mal. Mas saiba de uma coisa, e daí se o mundo está mal? Jesus Cristo veio quando o mundo estava mal. Jesus Cristo veio para o mundo mal. E Jesus Cristo, ele direciona, ele conduz, ele leva a sua igreja até esse mundo mal, entendendo que esse mundo mal precisa da sua igreja. Mateus capítulo 5, versículo 14, versículo 13, vós sois sal da terra. Ora, se você que é sal, discípulo, e eu que sou sal, viermos a ser insípido, como lhe restaurar o sabor? Para nada mais lançado fora, ser pisado pelos homens. Então, a primeira coisa que Jesus Cristo está falando, se nós somos testemunhas de Cristo, Cristo diz que nós deveríamos ser o sal, o tempero, a diferença deste mundo onde nós estamos vivendo. Mas, irmãos, parece que a pandemia, ela alcançou todos os lares, principalmente do povo de Deus. E o povo de Deus, ao invés de entender que a calamidade, ela favorece, ela beneficia as pessoas a buscarem a Deus, as pessoas a ficarem sensíveis, as pessoas a estarem abertas ao socorro divino, ao auxílio, não, a igreja está parada. Parece que está todo mundo de férias na época da pandemia. Então, logo, irmãos, eu quero dizer para nós devemos entender que somos sal. E não só sal, nós somos luz, está dizendo no versículo 14. Vós sois luz do mundo. O mundo jaz em treva, o mundo jaz no maligno, mas vós sois testemunhas. Não se pode esconder a cidade edificada sobre um altar. Nós aceitamos Jesus. Nós abrimos, ou melhor, Cristo abriu o nosso coração para o Evangelho. Para agora, irmãos, nós ficarmos o quê? Dentro da nossa casa, não estou dizendo para você sair para a rua, mas usa a rede social, usa seu telefone. Irmãos, não temos desculpa em nosso tempo. A verdade é que nós estamos numa era onde todos nós temos meios e os melhores meios de comunicação para nós falarmos com todo mundo do Evangelho da Graça. Mas quanto mais fácil está o nosso meio de comunicar, menos nós fazemos uso dele. E nós não pregamos o Evangelho para ninguém. Não pregamos o Evangelho para quem está perto de nós. Não somos testemunhas da graça de Deus. Às vezes o nosso testemunho é um péssimo testemunho. E eu quero dizer, seja sal, seja luz do Evangelho. O mundo está mal, está passando por uma situação caótica, mas o discípulo continua sendo discípulo. O sal continua sendo sal. A luz continua sendo luz. E muito mais do que isso, Deus continua sendo Deus. Não me envergonho do Evangelho, Paulo disse, porque o Evangelho, a palavra, está suja, né, irmãos? O Evangelho, a palavra de Deus, é poder. Quer que seus familiares se convertam? Pregue. Mas, pastor, eu preguei e não adiantou. Está faltando ser testemunha. Está faltando viver mais e falar menos. Gosto muito de uma frase que Francisco de Assis disse certa vez. Ele diz o seguinte: pregue o Evangelho em todas as oportunidades. Se necessário, use palavras. Olha quão profundo é essa frase de São Francisco de Assis.
Ele diz: pregue o evangelho em todas as oportunidades. Se necessário, use palavras. O que isso ensina para mim? O que isso ensina para você, meus irmãos? Às vezes nós somos moralistas demais. Às vezes nós somos julgadores demais. Às vezes, irmãos, nós somos juízes demais. Não deixamos Deus julgar. Nós queremos julgar. Nós queremos apontar o dedo. Nós queremos dar o nosso pitaco. Mas sabe de uma coisa? Às vezes nós vivemos de menos. Nós somos os fariseus da época de Cristo. Falamos demais da palavra, mas vivemos de menos. E sabe de uma coisa? As pessoas ao nosso redor, irmãos, elas não vão dar importância para aquilo que nós falamos, se a nossa vida não estiver em sintonia com as nossas palavras. Então, que nós possamos ser testemunhas, mas testemunhas eficazes do Evangelho. Compartilhe o seu Deus. Compartilhe o que Deus fez na sua vida. Compartilhe que Jesus Cristo é o Salvador. Compartilhe que Jesus Cristo se tornou o Senhor da sua vida. E as pessoas, quando observarem uma mudança, porque Deus muda, o Evangelho muda a nossa vida, na sua vida, saiba que mais cedo ou mais tarde, a sua vida vai fazer a diferença por meio do Evangelho. E por último, irmãos, o foco é a palavra. Por que devemos pregar o Evangelho? Porque recebemos uma ordem. Em segundo lugar, porque somos as testemunhas de Cristo da nossa época. E em terceiro lugar, porque temos a verdade absoluta. A Bíblia é a verdade absoluta. Jesus Cristo, em João capítulo 17, ele conversando com o Pai, em uma das suas orações aos seus discípulos, a oração sacerdotal, sendo aqui uma das últimas, ou a última oração que Cristo faz a Deus com relação aos discípulos, com relação aos seus seguidores. E ele traz para nós uma revelação fantástica. Ele estava orando, pedindo a Deus que Deus pudesse capacitar, cuidar, que Deus pudesse orientar, que Deus pudesse zelar pelos seus discípulos, mas ele diz assim no versículo 16, eles não são do mundo, como também eu não sou do mundo. E no versículo 17 ele diz, parafraseando, Pai, santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. Irmãos, Cristo, o foco sempre foi a palavra de Deus. E a palavra de Deus é a verdade absoluta, suprema que nós temos em nossos dias. Nós não podemos abrir mão, nós não podemos negociar a importância da palavra de Deus. Porque quando nós paramos para analisar, a gente pode ver que é tão importante a palavra de Deus por meio da palavra. E disse Deus, haja luz, e a luz houve. E disse Deus, haja mar, e houve mar. Olha o poder que Paulo está falando na palavra, olha a importância da palavra. Depois Deus continua se comunicando com as pessoas. Deus traz ali os mandamentos para que as pessoas pudessem estar focadas na palavra de Deus. Depois disso, levanta ali os profetas. E sempre com aquele apelo, um Deus maravilhoso, um Deus tremendo. Ele sempre apelando para o seu povo permanecer na palavra, para o seu povo não fugir da palavra, para o seu povo crer na palavra, para o seu povo permanecer na palavra. Depois do período intertestamentário, Malaquias até o Novo Testamento,
nós podemos ver que a própria palavra se revela em carne e osso, e o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, falando de Jesus Cristo, nosso Senhor. A palavra de Deus encarnada agora está no nosso meio. E Cristo continua, a palavra, a se revelar ao seu povo, aos discípulos. E depois Deus levanta mais homens para confirmar a palavra encarnada, os ensinamentos do Velho e do Novo Testamento. E hoje nós temos, irmãos, essa palavra, a palavra de Deus. A Bíblia é a palavra de Deus. Independente do que as pessoas creem, independente do que as pessoas vão achar, irmãos, a verdade, ela é imutável por ser a verdade. E a Bíblia é a verdade, porque ela, irmãos, é a palavra de Deus, porque Cristo é o Filho de Deus, porque Ele próprio disse que Ele é a verdade, e a verdade não pode, ela em si, o objeto, não pode entrar em contradição, não pode se contradizer, e esse Cristo que é a verdade encarnada, Ele está dizendo para nós que a palavra do Senhor é a verdade. Ela é que tem poder para me santificar e te santificar. Então, irmãos, nós temos hoje a palavra. Queremos ver Deus realizar sinais, prodígios. Queremos ver um mundo diferente. Queremos ver uma igreja diferente. Nós precisamos retornar para a Bíblia. Nós precisamos retornar à simplicidade do Evangelho. Como muitos dizem, mas a Bíblia é difícil, a Bíblia é isso, a Bíblia é aquilo. Não, irmãos. É difícil porque nós a fazemos, a tornamos difícil para o nosso próprio coração. Porque se a gente pega um smartphone, última geração, se a gente compra um televisor, última geração, se a gente... qualquer coisa muito complicada da nossa geração, que é difícil, é complicado, isso não limita a gente. Isso não impede a gente de ir a fundo naquilo que a gente está interessado. E a gente vai lá, aprende, a gente ensina, a gente vai para o YouTube e vai ensinar sobre aquele smartphone, como mexer, como entrar, como sair, como desmontar, como montar, como refazer. E às vezes a gente, não, mas a Bíblia é difícil, é muito complicado. Não, irmãos, não é complicado. Deus não deixaria algo complicado para uma geração, para um povo que carece dele, de estar conectado com Deus. Ela é a libertação que muitos estão precisando no dia de hoje. Às vezes nós estamos pedindo para as pessoas, corra para o médico, fica dentro de casa. Mas e daí, irmãos? Mais cedo ou mais tarde, a situação vai complicar. Mais cedo ou mais tarde, o mal vai bater a nossa porta. A adversidade vai chegar até nós. E se nós não estivermos amparados na palavra de Deus, vivendo a palavra de Deus, dentro da palavra de Deus, irmãos, nós seremos também surpreendidos e ficaremos aí desesperados. João 8,32, Jesus disse, conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Hebreus capítulo 4, versículo 12, Hebreus capítulo 4, versículo 12, já estamos chegando no final da mensagem de hoje à noite. Olha o poder da palavra. Hoje você vê muitas pessoas questionando a Bíblia. E eu tenho uma forma de pensar muito simples, pelo menos eu considero. Porque a palavra de Deus, Hebreus capítulo 4, versículo 12, porque a palavra de Deus é viva e eficaz. Primeiro, a própria Bíblia diz que ela é viva. Mas a Bíblia também está dizendo que ela é eficaz. Ela funciona. Ela dá resultado nas nossas vidas. E como eu sei disso? Como que eu, Fred, sei disso? Porque desde o dia em que eu abri o meu coração para a Bíblia, em que eu deixei que a Bíblia fosse o direcionamento, o norte da minha vida, irmãos, a minha vida mudou.
Então, você que questiona a Bíblia, eu desafio a você. Falar da Bíblia é muito fácil, mas seja, no mínimo, tenha hombridade e experimente a Bíblia. Experimente a palavra de Deus. Faça uso da palavra de Deus. E eu te garanto, se ela não mudar a sua vida, me procure, me cobre e diz: pastor, você é um mentiroso. Você é um mentiroso. Mas antes de me cobrar, procure ver quem eu era e quem eu sou hoje. Porque isso aqui, irmãos, não é fanatismo religioso. Nós não estamos pregando ideais que nós inventamos ou que o ser humano inventou. Nós pregamos o Evangelho, como Paulo diz, que é poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê, judeu e grego. Então eu e você precisamos, irmãos, entender que porque a palavra de Deus ela é viva, ela é eficaz, ela é mais cortante do que qualquer e penetra ao ponto de dividir alma e espírito, algo que não dá para dividir. A Bíblia divide. Né? E é apta para discernir os pensamentos e propósitos do coração. E eu acho fantástico a primeira sentença do versículo 13 de Hebreus capítulo 4. E não há criatura que não se manifeste na sua presença. Irmãos, a Bíblia é fantástica. Quer ver se a Bíblia funciona? Pega a Bíblia, pega a sua Bíblia e vai na casa do fulano e diz: eu quero fazer um estudo bíblico contigo. Eu quero estudar a Bíblia com você. Eu quero fazer um estudo que eu tenho lá na minha igreja contigo. Das duas, uma. Das duas, uma. Olha o poder da palavra e olha a realidade. Das duas, uma. Ou a pessoa, ela aceita fazer contraditoriamente, né? Para te agradar, ela aceita, mas você percebe que desde que ela aceitou fazer o estudo bíblico, você começa a perceber que o evangelho começa a constranger, a convencer, e essa pessoa, irmãos, de repentemente, ela está toda aberta para o evangelho, ela está toda maravilhada, ela está dizendo: não é que o negócio funciona? Funciona! Agora o segundo caso, às vezes você vai levar a Bíblia e dizer: eu trouxe a palavra de Deus. A pessoa vai te excomungar. Ela vai querer que você saia de perto dela. Ela não vai querer, ela vai querer falar de tudo. Ela quer falar de política, ela quer falar de futebol, ela quer falar da vida dos outros, mas ela não quer falar de Deus. Ela não se interessa em Deus. E sabe por quê, irmãos? Porque o foco dela não é Deus. Ela não está focada no Senhor. Então, quando a Bíblia diz que não há criatura que não seja manifesta na sua presença, é uma verdade que nós podemos estar experimentando e provando para as pessoas. Mas por fim, meus irmãos, como saber se a Bíblia funciona? Experimente. Não diga que não funciona. Não diga que a Bíblia não funciona na sua vida se você nunca experimentou. Faça como Paulo. Experimente a palavra do Senhor. Volte 2 livrinhos. Ou talvez, aí, dependendo da sua Bíblia, volte aí 2 páginas. 2 Timóteo. 2 Timóteo. Segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 3, versículo 16, diz que toda a escritura é inspirada por Deus. É útil para ensinar, é útil para repreender, é útil para corrigir e é útil para educar, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. É isso que Deus espera de mim. É isso que Deus espera de você. Nós recebemos uma ordem, nós somos as testemunhas e nós temos a palavra. Nós não precisamos de nós mesmos. Nós precisamos crer na palavra. Não basta estar na igreja, não basta ser da igreja, não basta praticar coisas na igreja. Se nós não entendermos o poder da palavra, entendermos, irmãos, que nós estamos com a cura que todo mundo precisa, para que suas almas sejam salvas.
para que suas almas sejam libertas do cativeiro. E entenda uma coisa, Paulo diz também, 2 Timóteo capítulo 4, versículo 2, prega a palavra, olha só, na mesma ênfase, ide por todo mundo, fazer discípulos, batize e ensine, pregue o evangelho. E Paulo está dizendo a mesma coisa, prega a palavra, insta, quer seja oportuno, quer não. Ou melhor, pregue a palavra, insta, esteja preparado, quer seja oportuno, quer não. Corrige, repreende, com toda longanimidade e doutrina. Não queira corrigir as pessoas, não queira exortar as pessoas, se você não estiver na palavra de Deus. Né? Não adianta tacar a Bíblia debaixo do braço, debaixo das axilas, se você não está vivendo a Bíblia. Mas entenda, pois haverá tempo em que não suportarão a sã doutrina. Pelo contrário, cercar-se-ão de mestres segundo suas próprias cobiças. A gente está vendo muito isso, né? Como se sentindo coceira nos ouvidos, e se recusarão a dar ouvidos à verdade, entregando a fábulas. Tu, porém, Paulo falando com Timóteo, tu, porém, eu falando com você, meu amigo, e falando comigo mesmo, sejamos sóbrios em todas as coisas, suportando as aflições, mas fazendo o trabalho de um evangelista. E o trabalho de um evangelista, cumprindo cabalmente o nosso ministério que recebemos do Senhor, é estarmos focados na palavra, levarmos a palavra, pregarmos o evangelho em todas as oportunidades, estarmos sempre preparados, porque não sabemos a hora que nosso Senhor Jesus Cristo vai voltar. Não sabemos a hora que a quarentena vai acabar. Mas sabemos de uma coisa, que nós temos uma ordem de Jesus Cristo, pois recebemos. Sabendo que nós somos testemunhas de Jesus Cristo. E em terceiro lugar, sabemos que nós temos a palavra de nosso Senhor Jesus Cristo. Que Deus te abençoe. Que Deus faça que você levante-se, saia do seu lugar e entenda que você é um discípulo. A responsabilidade é minha, a responsabilidade é sua. Deus assim o quis. Eu não tenho vergonha do Evangelho, irmãos, porque se o Evangelho não tivesse sido pregado até mim, para mim, eu hoje estaria ainda naquela vida que eu tinha. Bebida, farra, confusão. Mas eu experimentei o poder do Evangelho e fui convencido, porque eu deixei o orgulho de lado e entendi que eu era pecador, miserável, estava longe de Deus, muito religioso, mas que tinha um Deus que me amava, um Deus que se revelou para mim no Evangelho e estava usando pessoas para falar ao meu coração. A Bíblia é o poder do Evangelho para a salvação de todo aquele que crê. Quer ser justificado? Creia no Evangelho. Você que já é justificado, entenda que o poder está nas suas mãos. Amém? Vamos orar? Pai, muito obrigado, Senhor, porque temos o Evangelho da graça. Senhor, talvez nós não damos tanta importância para a Tua palavra. Senhor, talvez nós estamos focados em tanta coisa, Senhor, tanta coisa ao nosso redor. Estamos tão perdidos, Senhor, no nosso mundo consumista, materialista, que esquecemos, Senhor, que nós não somos daqui, não somos mais desse mundo. Nós pertencemos ao Teu reino, e o Teu reino é poder, o Teu reino é verdade, o Teu reino é justiça, o Teu reino se encontra na Tua palavra. Leva a Tua igreja, Senhor, de volta para a Tua palavra. Nos chama, Senhor, nos convoca a voltarmos para o Evangelho. E que essa palavra, Senhor, ela possa atingir corações. E que, em nome de Cristo, pessoas venham se converter por meio do Teu Evangelho. Senhor, nos abençoe. Nos despeça. Abençoe cada pessoa, cada lar, cada família que esteve conosco nesta noite. Aqueles também que ouvirão esta mensagem. Que ela possa, Senhor, surtir o efeito pela qual ela foi lançada. Essa é a nossa oração de agradecimento
de ação de graças, em nome de Jesus. Amém. Amém, meus irmãos. Deus te abençoe, Deus te guarda. Que a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja sobre você, sobre o seu lar. E olha, irmãos, compartilha essa mensagem, tá bom? Compartilha com seus amigos, compartilha no seu grupo que você tem aí. Né? O nosso foco não é a gente divulgar o pastor Fred. Não, o nosso foco é divulgar a mensagem do Evangelho, tá? E eu tenho tido oportunidade de ouvir, conversar e conciliar, dar conselhos a muitas pessoas que não vêm na igreja, mas que estão nos assistindo. Então, que a gente possa ter essa noção. Né? É uma forma de nós evangelizarmos. Compartilhar a verdade do Evangelho. Tá bom? Deus te abençoe, Deus te guarde e até quarta-feira. Um grande abraço do pastor Fred. Tchau, tchau.